Olá! Na semana passada, falamos da inquietude de Dalai Lama com relação ao segredo do povo judeu de sobreviver o seu exílio. E eis que, justamente nesse mês que passou de dezembro, fui chamado para dar uma palestra num lugar na comunidade onde a inquietude daquele lugar que me chamou era para falar o porquê que no Estado de Israel não possui casamento civil e apenas casamento religioso. Este tema levou a um debate muito interessante e, graças a Deus, uma compreensão, e levei em consideração para trazer a você e ter a oportunidade de ter, de forma resumida, alguns aspectos que poderão auxiliar você a entender melhor o que está acontecendo em Israel e o que está acontecendo nas comunidades judaicas do mundo. Ora, ainda emprestando o que eu falei na semana passada, Dalai Lama está preocupado com o povo tibetano porque tem pouco mais de 70 anos de exílio com a ocupação da China. A China ocupou o Tibete. Ora, nós estamos há 3.000 anos e, fora de Israel, depois da destruição do Segundo Templo, há 1950 anos. Estamos em volta da nossa família. E como é que você soleniza a união familiar? Através do casamento. E quando você desfaz o casamento? Através do ritual do divórcio, da separação. Entendam agora por que o casamento é tão significativo na identidade de um povo milenar. Entendam por que este povo milenar carrega com ele leis específicas sobre como fazer kasher na cozinha de Pessah. Leis específicas como fazer o seder de Pessah. Mas leis específicas para como consolidar uma família para que possa sentar na mesa de Pessah. As leis de Pessah e as leis de casamento fazem parte de uma herança milenar. O Estado de Israel foi proclamado e já havia debate entre lideranças políticas de esquerda, de direita, religiosos, laicos, para que pudéssemos sentar numa união nacional. E ficou estabelecido desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, que casamento e separação será feito e celebrado de acordo com as leis da Torá para os judeus e para os não-judeus, de acordo com as leis de suas respectivas religiões. Ponto. Isso garantiu e garante o cristão continuar sendo cristão, o muçulmano continuar sendo muçulmano, o druso continuar sendo druso e o judeu continuará sendo judeu. Ora, existem em Israel tribunais rabínicos, tribunais dos líderes religiosos do cristianismo, tribunais dos líderes religiosos islâmicos, drusos, etc. A pergunta que se faz é, com o surgimento dos estados laicos e da democracia, por que não casamento civil? Mas se a gente olhar pela resposta judaica, nós vamos entender rapidinho. Porque se a semente de uma nação é a família precisa atender às leis de Pessah e às leis do casamento. Um casamento que não tem a conformidade da lei de Moisés, herança de 3.000 anos.
Um casamento que não tem a conformidade das leis do Talmud, herança de 1950 anos. Este exílio que estamos carregando em nossos ombros só faz com que o povo judeu sobrevive de acordo com a obediência e a prática dessas leis. Por isso, os rabinos espalhados pelo mundo, e que você deve ter tido uma experiência, pede documentos, observa, talvez tem particularidades, temos que resolvê-las, mas assim como no Pessah, as particularidades da constituição de uma família vão gerar, sem dúvida nenhuma, a eternidade de Israel. O barulho é grande, mas precisamos sentar e estudar. Eu agradeço àquele grupo que me chamou para falar sobre o tema. Eles saíram mais compreendendo a situação, mais próximo das fontes e mais próximo dos rabinos. Essa é a minha missão. Se você tem alguma dúvida, se você quer se aprofundar mais nesse tema, eu estou à sua disposição. O que precisamos é nos unir e entender que o casamento judaico, de acordo com a lei, é a garantia da unidade. Foi assim que os proclamadores do Estado de Israel visionaram um Estado, para que não houvessem 2, 3, 4 povos dentro de Israel. O casamento judaico, conforme Kedat Moshe ve Israel, conforme Moisés e Israel, é a garantia da unidade. Assim respondemos ao Dalai Lama e assim temos que responder para nós mesmos. Pense nisso. Shabbat Shalom.